Voltamos com Manhã da Piedade. Se você ainda não segue, quero te pedir, gente, você tem Instagram? Vai lá, @Manhã da Piedade, lá você vê os nossos bastidores, envia pedidos de oração, dúvidas e sugestões também. Gente, vamos saber agora sobre a importância da saúde auditiva e como ela pode influenciar a nossa saúde mental. Está conosco hoje a doutora Tatiana Guedes Santolha Martini, fonoaudióloga, sócia e diretora da clínica Sonorità Aparelhos Auditivos, especialista em audiologia, com vasta experiência em seleção, indicação e adaptação de aparelhos auditivos. Bom dia, seja bem-vinda à Manhã da Piedade, alegria ter você aqui. Bom dia, Moninha, a alegria é toda minha. Que bom, esse assunto, menina, pra gente conversar. Hoje em dia, então, que a gente fica vendo os jovens com fone de ouvido, eu fico falando de mim, que eu trabalho com um ponto aqui, fica um chiado dentro da minha orelha, no final de 1h30, eu acho que eu tô ficando enlouquecida. E isso acontece muito, né? O que a gente tem visto hoje em dia é que realmente, principalmente a população mais jovem, e essa é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, é que realmente eles estão prejudicando muito a audição com o uso do fone de ouvido. Não o fone de ouvido em si, porque o fone de ouvido em si, desde que ele seja num volume moderado, ele não vai prejudicar a audição. O problema é que as pessoas colocam um volume muito alto. Então, são aquelas pessoas que você entra no elevador e está ouvindo o que ela está escutando. Você está no ônibus e a mesma coisa. Então, essa intensidade, ela com certeza, ela prejudica a audição. Esse volume moderado colocado pela OMS, ele é bem baixinho, né? Ele vai depender. Por exemplo, a gente orienta quem vai usar um fone de ouvido como atividade recreativa, então, por exemplo, num ônibus, usar sempre aquele fone que é o tipo concha. Por quê? Porque aquele fone, ele já isola um pouco o barulho externo e a pessoa não sente tanta necessidade de aumentar o volume. Entendi. O de inserção, que a gente coloca lá dentro, a pessoa já precisa aumentar um pouco mais. E aí isso acaba prejudicando mais a audição. Que interessante você falar isso, porque no pensamento da lógica de um leigo aqui, imagina que o que está inserido lá dentro nem precisa aumentar tanto exatamente pela proximidade. E não é, né? A concha, ela é muito melhor. Ele vai estar mais próximo, com certeza a qualidade sonora vai ser melhor, mas ele não vai cancelar os ruídos de fundo igual o tipo concha. Maravilhoso. Faz. Bom, então quais são os cuidados hoje que a gente precisa ter com a nossa audição? Olha, eu falo que o primordial é fazer inicialmente uma avaliação auditiva. Então, através do exame da audiometria, que é o exame mais comum, a gente já consegue saber se está tudo bem com a audição. Eu brinco que a gente tem o cuidado de ir ao oftalmologista regularmente. Verdade. Mas muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem ir ao otorrino e sem sequer fazer uma audiometria. Então, crianças na idade escolar, pessoas adultas, depois dos 60, é muito importante regularmente a gente fazer a audiometria, porque existe a presbiacusia, que é o envelhecimento natural, a gente já vai perdendo um pouquinho da audição. É verdade. Então, é importante. Falou uma coisa muito interessante. A gente está sempre ao oftalmologista vendo, cuidando da visão e do escutar a gente não está. Então, acontece que, muitas vezes, a criança, por exemplo, ela não aprende, ela não rende na escola, muitas vezes, o tanto porque não está ouvindo direito. Exatamente. E aí, os professores não conseguem perceber e nem a família em casa. Então, de repente, são aquelas crianças que têm a troca das letrinhas, então T com D, F com V, porque são sons muito parecidos. É verdade. E não quer dizer que ela tem uma perda de audição grande. Às vezes é uma perda leve, mas que vai gerar um transtorno, um atraso no desenvolvimento importante. Doutora Tatiana, o fone de ouvido, então, né? A gente começou falando dele, deixa eu ali fechar esse assunto. Eu poderia dizer assim, uma pessoa que usa fone de ouvido sempre, está prejudicando a sua audição?
Depende do volume. Sempre? Sempre. Se o volume depende for do baixinho, volume. não prejudica? O volume, como qualquer outro som que a gente escuta. Entendi. Então, eu brinco que, às vezes, se você ouvir com o som baixo, você pode ficar aí 3, 4 horas. Mas se, de repente, você coloca meia hora, mas no volume máximo, você já prejudicou a sua audição. Tá. Assim como os cuidados, visitas de rotina ao médico, a mulher tem que fazer mamografia, oftalmologista uma vez por ano, qual é a frequência que tem que procurar o otorrinolaringologista? Se você fez o exame de a audiometria, que é o exame de audição, e tá tudo bem, pelo menos a cada 2 anos. E ficar atento aí após os 60 anos, pelo menos uma vez por ano, para acompanhar a audição. Entendi. Como que é feito esse exame? Eu sei que o exame de audiometria é o só profissional que dá. Você não pode chegar numa clínica e falar, eu vim aqui fazer um exame de audiometria, né? Porque o povo é assim, por isso que a gente tem que facilitar. A gente não pode. Tem que procurar um especialista, tem que ir no médico e o médico vai solicitar o exame. Exatamente. O médico, o otorrino, no caso, vai solicitar o exame para fazer essa avaliação. E aí o profissional responsável é o fonoaudiólogo. E é um exame muito tranquilo, indolor, que a gente coloca a pessoa numa cabine, que é tratada acusticamente, ou na sala acusticamente. E aí a gente coloca um fone e vai oferecer, colocando nos volumes baixinhos, barulhos para ela ouvir. Nas intensidades, para a gente conseguir detectar os limiares auditivos. Maravilhoso. Qual é a relação com a saúde auditiva e a sanidade mental? Te pergunto isso porque eu tive uma dor de ouvido alguns anos atrás, não muitos não, porque uma onda veio, bateu, entrou a água e inflamou o ouvido, de ficar inchado aqui do lado, assim. Eu achei que a gente acha que fica louca mesmo, que de tanta dor, de tudo, que dói tudo. E eu, como leiga, percebo isso, né? Existe essa relação da saúde auditiva e da saúde mental? A saúde mental, ela está totalmente relacionada à saúde auditiva. Por quê? Primeiro, as pessoas que não ouvem bem, elas começam a se isolar socialmente. Por quê? Porque é desagradável toda hora ficar perguntando o quê? Repete. Tanto para quem pergunta, quanto para quem tem que repetir, que às vezes não tem tanta paciência. Verdade. Então, essa pessoa que tem a dificuldade de ouvir, ela começa a se isolar socialmente. Então, ela começa a deixar de participar da reunião em família. Quando tem, por exemplo, uma videochamada com o neto, ela já não quer participar, porque é um sofrimento entender o que está sendo dito. Então, esse isolamento social, ele pode levar à depressão. E aí é um quadro muito comum que a gente vê. E sem falar que uma coisa que a maioria das pessoas não sabe é que a gente escuta com o ouvido, mas na verdade quem ouve é o cérebro. Então ele que é o responsável por dar sentido aos sons. E quando a pessoa tem uma perda de audição e ela não trata essa perda auditiva, é como se o cérebro fosse adormecendo. E aí ele vai perdendo a capacidade de dar sentido aos sons. Então é aquele famoso, eu escuto, mas eu não entendo. Entendo bem as palavras. E aí a gente já tem vários estudos que comprovam que as pessoas que têm essa perda auditiva e que não tratam, elas têm uma predisposição muito maior a desenvolver doenças como demência, Alzheimer, porque o cérebro está sem receber estímulo sonoro de maneira adequada. É verdade. Isso que você falou, minha mãe faz 90 anos amanhã, por sinal. E 100% surda, nem 99,9%. Eu não aceito usar aparelho. Não aceita, porque fica um som robótico. Eles reclamam demais, não querem usar. E acontece isso, ela não quer participar, chega nas festas, ela não consegue entender, ela fica com vergonha de perguntar, então a gente tem que ficar do lado traduzindo mesmo. Então, às vezes, quando a gente não está do lado, ela não quer participar e vai ficando triste mesmo. Exatamente isso que você falou. E aí ela vai ficando uma pessoa à parte, ela tem um mundinho dela. Verdade. E é uma questão que a gente precisa de trabalhar muito com as pessoas, de desmistificar essa questão.
Porque os aparelhos auditivos, eles evoluíram, assim, gigantescamente. Então, não tem mais isso do som robótico. Entendi. Sabe? A qualidade sonora que eles oferecem hoje é muito próxima de uma audição normal. E eles são pequenos, eles são discretos, não tem aquela questão de ficar apitando, que todo mundo acha que são os aparelhos do passado. Verdade, porque ficava apitando mesmo. Então, eu falo assim, para sua mãe e para qualquer outra pessoa que tenha uma perda auditiva, pelo menos se dê o direito de testar um aparelho. Porque as pessoas vão ver que, assim, aparelho auditivo é sinônimo de qualidade de vida. Pois é. É tendência isso hoje? É. Porque o mundo está envelhecendo. O mundo está envelhecendo. E usar esses aparelhos cada dia mais cedo? Cada dia mais cedo, principalmente na população jovem, com essa questão da exposição a ruído de maneira inadequada. Então, a gente vê que, além do fato da população estar envelhecendo, o uso do fone de ouvido é uma das pandemias que a Organização Mundial de Saúde já identificou. A gente vai em festa, quando a gente é jovem, no meu caso não mais. Tomás que vai em festa hoje. E aquelas caixas de som que fica retumbando, a gente chega em casa com o ouvido zumbido. Exatamente. Isso prejudica a saúde? Já. O zumbido, ele já é um sinal de que você está prejudicando o seu organismo. Então, na maioria das vezes, se você não ficou tanto tempo, esse zumbido, você vai fazer o repouso auditivo, você vai dormir, o zumbido vai desaparecer. Mas ele já estava te alertando, sai de perto dessa música que ela está prejudicando a audição. Em outros casos, não. O zumbido vai persistir porque já teve uma perda de audição. Entendi. Outra pergunta que eu queria fazer, a gente às vezes visita lar de idosos e as senhoras, senhores surdos, eles falam que de noite escuta música, fica escutando uma música dentro da mente, música da infância que volta na mente. Isso tem a ver porque quem escuta é o cérebro? Exatamente. E aí essa é uma das manifestações diferentes do zumbido. Porque o zumbido, ele vem como uma série, ele pode ser um apito, um chiado, barulho de cigarra, cachoeira. E tem alguns pacientes que têm essa referência à música. Que engraçado, né? É muito interessante. Minha mãe também fala, gente, cantar a noite inteira. Você ouviu? Já é uma manifestação da perda auditiva. Maravilhoso. Vamos falar de limpeza, banho, entrar na piscina. Hoje em dia a turma tem banheira de hidromassagem em casa. Chega lá, tá lá só o narizinho para fora, a água, o ouvido borbulhando. Pode entrar e ficar dentro da água com o ouvido borbulhando. Como que é a limpeza? Como que é enxugar isso? Eu brinco com os meus pacientes que a gente não coloca nada menor do que o cotovelo dentro do ouvido. Então, por aí, todos já imaginam... gente, ferrou a nossa vida. A turma que coça o ouvido com tampinha de bique não pode não, gente. Exatamente. Isso é um perigo e as pessoas têm a falsa sensação de que está limpando. Então, por mais que você coloque uma haste flexível e ela saia suja, na verdade, o que você está fazendo? Você está empurrando a cera lá para dentro. E aí, como que a gente vai limpar o ouvido? Só com a beiradinha da toalha após o banho. Nada mais que isso. Porque o nosso organismo, mais uma vez, ele é perfeito. Então, a cera, ela é justamente uma proteção. Então, ela é produzida mais líquida e mais clara. À medida que ela vai envelhecendo, ela vai ficando mais escura e mais dura. E aí, com o nosso próprio movimento de falar, de mastigar, a cera vai se deslocando para a pontinha do conduto. Então, você já deve ter tido essa sensação que, às vezes, a gente passa a mão assim e já sai uma pelotinha de cera. É o nosso corpo expulsando essa cera. Entendi. Em alguns casos, realmente vai ser necessário a lavagem do ouvido, mas aí, por favor, só o otorrino. O profissional. Nada dessas coisas que a gente vê na internet, soluções mirabolantes. Jamais. Então, ótimo você ter falado da internet. Outro dia eu vi um canudo que bota o fogo na ponta. Gente, isso é um perigo, Moninha. Eu falei, gente, que povo doido. O povo coloca um canudo e põe o fogo na ponta e o trem chupa a cera, é isso? E as pessoas acham que isso funciona e acham que não tem nada demais. E elas não imaginam o perigo, porque se tem uma perfuração, a cera, ela serve principalmente
para proteger a membrana timpânica. Então, se com esse cone, esse tampinha de caneta, chave, você perfura a sua membrana timpânica, você tem uma perda auditiva. Com certeza. Então, é muito sério, muito mais sério do que as pessoas imaginam. Tá vendo, gente? Tem que ficar de olho nessas coisas. Vamos lá, doutora. O tempo nosso já está correndo aqui. De tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de deixar registrado ou que a gente não tenha falado? Eu acho que o mais importante, e geralmente é a família que detecta mais do que a pessoa com a dificuldade, são os primeiros sinais da perda auditiva. Então, se a gente pensar na criança desde o bebê, é um bebê que quando bate uma porta, ele não se assusta, você bate uma palma, ele não tem o reflexo. E aí a gente vai crescendo, a criança vai evoluindo e aí prestar atenção na idade escolar e quando chega nas pessoas mais velhas, são aquelas pessoas que precisam aumentar muito o volume da TV, pede com frequência para repetirem, o telefone só conseguem falar no viva voz, colocar o telefone na orelha já é muito difícil para entender. Então, ficar atento a esses sinais e procurar o otorrino para fazer o exame de audição. Maravilhoso. Redes sociais? Vamos lá. Sonoritar Aparelhos Auditivos ou Fono Tatiana Guedes. Então, vamos lá, gente. Sonoritar Aparelhos Auditivos. Eles vão colocar na tela enquanto eu vou falando. Sonoritar Aparelhos Auditivos ou Fono Tatiana Guedes. Fono Tatiana Guedes. Já vai colocar aqui na tela. Entra lá, gente. Segue, manda pergunta, dúvidas e marca consulta. Marca consulta com a Fono. A Fono é que vai salvar a nossa vida. Então, tá tudo aqui na tela, todas as informações. Muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe muito o seu trabalho. Amém. Eu que agradeço, foi um prazer. Assim, gente, cuida, né? Cuida da audição, para poder ouvir, olha, os filhos, marido, o namorado falando te amo. Manhã da Piedade vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já.